começar, hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafio de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão. Nós iremos ler hoje 1 Reis, capítulo 20 ao capítulo 22. 1 Reis, capítulo 20. Ben-Hadad ataca Samaria. Por esse tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou seu exército com o apoio de 32 reis aliados e seus carros de guerra e cavalos. Eles cercaram Samaria e atacaram. Ben-Hadad enviou mensageiros à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: assim diz Ben-Hadad: sua prata e seu ouro são meus, bem como suas esposas e os melhores de seus filhos. Está bem, ó meu senhor, o rei, respondeu o rei de Israel. Tudo o que tenho é seu. Pouco depois, os mensageiros voltaram e disseram: assim diz Ben-Hadad: já exigi que entregaste sua prata e seu ouro, suas esposas e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem seu palácio e as casas de seus oficiais e tomarem tudo o que considerarem de valor. Então Acabe convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: vejam como este homem quer a nossa desgraça. Já concordei em lhe entregar minhas esposas, meus filhos, minha prata e meu ouro. Não ceda a nenhuma outra exigência, aconselharam as autoridades e o povo. Portanto, Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao meu senhor, o rei: eu lhe darei tudo o que pediu da primeira vez, mas não posso aceitar sua última exigência. Os mensageiros voltaram a Ben-Hadad com esta resposta. Então Ben-Hadad enviou a seguinte mensagem a Acabe: que os deuses me castiguem severamente se restar pó suficiente em Samaria para dar um punhado a cada um de meus soldados. O rei de Israel respondeu: o guerreiro que se arma com sua espada para lutar não deve se vangloriar como o guerreiro que já venceu. A resposta de Acabe chegou a Ben-Hadad e aos outros reis quando bebiam em suas tendas. Preparem-se para atacar, ordenou Ben-Hadad e seus oficiais, e eles se prepararam para atacar a cidade. A vitória de Acabe sobre Ben-Hadad. Enquanto isso, um profeta foi a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor: está vendo esse enorme exército inimigo? Hoje eu o entregarei em suas mãos. Com isso, você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por meio de quem ele fará isso acontecer? O profeta respondeu: assim diz o Senhor: os soldados dos comandantes das províncias o farão. Devemos atacar primeiro? Perguntou Acabe. Sim, respondeu o profeta. Então Acabe convocou 232 soldados dos comandantes das províncias. Em seguida reuniu o restante do exército de Israel, cerca de 7.000 homens. Por volta do meio-dia, quando Ben-Hadad e os 32 reis aliados ainda estavam em suas tendas, bebendo até ficarem bêbados, o primeiro contingente formado pelos soldados dos comandantes das províncias saiu da cidade. Quando eles se aproximavam, os espiões de Ben-Hadad o avisaram: há alguns soldados vindo de Samaria. Ele ordenou: quer tenham vindo em paz, quer para guerrear, traga os soldados com vida. Os soldados dos comandantes das províncias de Acabe e todo o exército havia saído para lutar. Cada soldado israelita matou seu adversário sírio e, de repente, todo o exército sírio fugiu. Os soldados perseguiram, mas o rei Ben-Hadad e alguns dos cavaleiros fugiram a cavalo. O rei de Israel
destruiu os outros cavalos e carros de guerra e massacrou os sírios. Depois disso, o profeta disse ao rei Acabe: prepare-se para outro ataque. Comece a planejar desde já, pois o rei da Síria voltará na virada do ano. O segundo ataque de Ben-Hadad. Depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso venceram. Mas podemos derrotá-lo com facilidade nas planícies. Desta vez, porém, substitua os reis por outros comandantes. Reúna outro exército como que o Senhor perdeu. Dê-nos o mesmo número de cavalos e carros de guerra e lutaremos contra os israelitas nas planícies. Certamente os derrotaremos. O rei Ben-Hadad fez conforme aconselharam. Na virada do ano, convocou o exército sírio e marchou novamente contra Israel, desta vez em Afeque. Israel reuniu seus exércitos, organizou linhas de abastecimento e saiu para lutar. Mas, em comparação com o enorme exército sírio que cobria todo o campo, os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhes disse: assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Por isso entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Os 2 exércitos acamparam um de frente para o outro durante 7 dias, e no 7º dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos sírios em um só dia. O restante fugiu para a cidade de Afeque, mas os muros caiu sobre eles e matou mais de 27.000. Ben-Hadad fugiu para a cidade e se escondeu num quarto secreto. Os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: Senhor, ouvimos que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos nos humilhar, usar panos de saco na cintura e cordas na cabeça e nos render ao rei de Israel. Talvez ele deixe o Senhor viver. Então, vestiram pano de sacos e cordas, foram ao rei de Israel e suplicaram. Seu servo Ben-Hadad diz: peço que me deixe viver. O rei de Israel respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e, aproveitando essas palavras, responderam: sim, seu irmão Ben-Hadad. Vão buscá-lo, disse o rei de Israel. E quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir em sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: devolverei as cidades que o meu pai tomou de seu pai, e você poderá estabelecer centros de comércios em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Acabe disse: sob essas condições eu o libertarei. Então os 2 fizeram um acordo e Ben-Hadad foi liberto. Um profeta condena Acabe. Enquanto isso, o Senhor instruiu um dos membros de um grupo de profetas a dizer a outro: dê um soco em mim. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta lhe disse: como você não obedece à voz do Senhor, um leão o matará assim que você sair daqui. E quando ele partiu, um leão o atacou e o matou. Em seguida, o profeta se dirigiu a outro e disse: dê um soco em mim. O homem deu um soco no profeta e o feriu. O profeta colocou uma faixa de pano sobre os olhos para se disfarçar e esperou pelo rei junto à estrada. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: eu, seu servo, estava no meio da batalha acirrada, quando de repente alguém me trouxe um prisioneiro e disse: vigie este homem. Se ele escapar, você morrerá ou pagará por multa de 35 quilos de prata. Contudo, enquanto eu estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. A culpa é sua, respondeu o rei.
Você mesmo pronunciou sua condenação. Então, sem demora, o profeta tirou a faixa dos olhos e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. O profeta lhe disse: Assim diz o Senhor, uma vez que você poupou o homem que eu havia ordenado que fosse destruído, você deve morrer em lugar dele, e o seu povo em lugar do povo dele. O rei de Israel foi para casa em Samaria, indignado e aborrecido. 1 Reis, capítulo 21. A videira de Nabote. Naquela época, um homem chamado Nabote de Jezreel possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote: Como sua videira fica tão próxima ao meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor, ou, se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu: O Senhor me livre de lhe entregar a herança que recebi de meus antepassados. Então Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Qual o problema? Perguntou sua esposa Jezabel. Por que você está tão aborrecido que nem quer comer? Acabe respondeu: Pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse a sua videira ou que a trocasse por outra, mas ele não quis. Afinal, você é o rei de Israel ou não é? Disse Jezabel. Levanta-se e coma alguma coisa, e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo do rei e as enviou para as autoridades e outros líderes da cidade onde Nabote morava. Nas cartas, ela ordenava: reúnam os habitantes da cidade para jejuar e coloquem Nabote num lugar onde todos possam vê-lo. Mandem sentar-se em frente dele 2 homens de mau caráter que o acusem de amaldiçoar a Deus e o rei. Depois, levem-no para fora e matem-no por apedrejamento. As autoridades e os outros líderes da cidade seguiram as instruções dadas por Jezabel em suas cartas. Convocaram os habitantes da cidade para um jejum e colocaram Nabote num lugar onde todos podiam vê-lo. Então 2 homens de mau caráter vieram, sentaram-se de frente para ele e o acusaram diante de todo o povo, dizendo: Ele amaldiçoou a Deus e o rei. Em seguida, foi arrastado para fora da cidade e morto por apedrejamento. Os líderes da cidade mandaram avisar Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe: Lembra-se da videira que Nabote se recusou a vender? Agora você pode ficar com ela. Nabote está morto. Acabe desceu de imediato à videira de Nabote para tomar posse dela. Contudo, o Senhor disse a Elias em Tisbe: Vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que governa em Samaria. Ele estará na videira de Nabote para tomar posse dela. Transmita-lhe esta mensagem: Assim diz o Senhor: Não foi suficiente para você matar Nabote? Era preciso que também roubasse a propriedade dele? Por causa do que você fez, os cães lamberão seu sangue no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote. Quer dizer que você me encontrou Quer dizer que você me encontrou, meu inimigo? Disse Acabe a Elias. Sim, respondeu Elias. Vim porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Agora o Senhor diz: Trarei desgraça sobre você e o exterminarei e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como os livres. Acabarei com sua família, como fiz com a família de Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baassá, filho de Aias. Pois você provocou minha ira
e levou Israel a pecar. E quanto a Jezabel, o Senhor diz: cães devorarão o corpo de Jezabel no campo de Jezreel. Os membros da família de Acabe que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. Sua prática mais repugnante foi adorar ídolos, como haviam feito os amoreus, povo que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Quando Acabe ouviu essa mensagem, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir em cima de panos de saco e a andar cabisbaixo. Então Elias de Tisbe recebeu outra mensagem do Senhor. Vê como Acabe se humilhou diante de mim? Por isso não trarei calamidade durante sua vida. Farei cair a calamidade sobre os filhos deles. Destruirei sua dinastia. 1 Reis, capítulo 22. Josafá e Acabe. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Durante a visita, o rei de Israel disse aos oficiais: não sabem que a cidade de Ramote-Gileade nos pertence? E, no entanto, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria. Então se voltou para Josafá e perguntou: você se juntará a mim na batalha para reconquistar Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: claro que sim. Você e eu somos um só. Meus soldados são seus soldados e meus cavalos são seus cavalos. E acrescentou: antes, porém, consulte o Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e lhe perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Todos lhe responderam: sim, deve. O Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaias, filho de Imlá. O rei não deveria falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaias, filho de Imlá, rápido. Micaias profetiza contra Acabe. Vestido com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono na eira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante dele. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenaiá, fez chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas concordaram, dizendo: sim, suba a Ramote-Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaias lhe disse: veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles e também prometa sucesso. Micaias, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o Senhor ordenar. Quando Micaias chegou, o rei lhe perguntou: Micaias, devemos ir à guerra contra as Ramote-Gileade ou não? Micaias respondeu: sim, suba e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas ao rei disse:
Mas ao rei disse: quantas vezes preciso exigir que diga... Mas ao rei disse: quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaias respondeu. Então o rei disse: quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaias respondeu: vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastos, e o Senhor disse: seu líder for morto, mande-os para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas somente coisas ruins. Micaias prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote-Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu: sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, se aproximou de Micaias e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? Perguntou ele. Quando foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? Micaias respondeu: você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou: prendam Micaias e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a meu filho Joás, com a seguinte ordem: ponham este homem na prisão e dê-lhe apenas pão e água até que eu volte da batalha em segurança. Micaias, porém, respondeu: se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor: todos vocês prestem atenção às minhas palavras. A morte de Acabe. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar Ramote-Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça, mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado as seguintes ordens aos 32 comandantes dos carros de guerra: ataquem somente o rei de Israel, não lutem contra mais ninguém. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. E o rei diz: é o rei de Israel? Disseram. É o rei de Israel, disseram. Contudo, quando Josafá gritou, os comandantes dos carros perceberam que não era o rei de Israel e pararam de persegui-lo. Então, um soldado sírio disparou uma flecha ao acaso e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Dê a volta e tirem-me daqui, exclamou Acabe para o condutor de seu carro. Estou gravemente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia, e o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro, em frente para os sírios. O sangue de seu ferimento escorria para o piso do carro, e ao entardecer ele morreu. Quando o sol se punha, um clamor se espalhou entre seus soldados: estamos perdidos, voltem para suas casas. Assim o rei morreu, e o seu corpo foi levado para Samaria e sepultado ali. Seu carro de guerra foi levado junto ao tanque de Samaria, e os cães
vieram e lamberam seu sangue no lugar onde as prostitutas se banhavam, exatamente como o Senhor havia prometido. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que ele fez, incluindo o palácio de marfim e as cidades que construiu, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Acabe morreu e se reuniu aos seus antepassados, e seu filho Ocasias foi o seu sucessor. O reinado de Josafá em Judá. Josafá, filho de Asa, começou a reinar em Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba e era filha de Zili. Josafá foi um bom rei que seguiu o exemplo de seu pai Asa e fez o que era certo aos olhos do Senhor. Continuou a ofertar sacrifícios e queimar incensos neles. Josafá manteve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reino de Josafá, a extensão de seu poder e suas guerras estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Ele expulsou da terra os prostitutos culturais dos santuários idólatras que restaram no templo de seu pai Asa. Naquela época, não havia rei em Edom, mas apenas um governador. Josafá construiu uma frota de navios mercadantes para buscar ouro em Ofir. As embarcações, porém, nunca chegaram a navegar, pois naufragaram no porto de Ezion-Geber. Certa vez, Acasias, filho de Acabe, propôs a Josafá: Deixe que meus homens naveguem com os seus. Mas Josafá não aceitou a proposta. Quando Josafá morreu, foi sepultado com os seus antepassados nas cidades de Davi. Seu filho Jeorão foi o seu sucessor. O reinado de Acasias em Israel. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 17º ano do reinado de Josafá em Judá. Reinou em Samaria por 2 anos. Contudo, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu o exemplo de seu pai e sua mãe e o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Serviu a Baal e o adorou. Provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, como seu pai havia feito. Amém? Deus abençoe e continuaremos amanhã.